Boa noite, eu sou a Raquel aqui da Arteira e eu te ajudo a dominar as técnicas para ser reconhecida por fazer peças únicas. Para chegar aí, a gente sempre está buscando fazer coisas diferentes, bonitas, agradáveis aos olhos dos nossos clientes. Nós podemos misturar técnicas, nós podemos criar técnicas e sempre dando muita atenção à qualidade e ao acabamento. Isso acontece muito da gente ver peças, principalmente de gesso, que não são bem acabadas e que sempre falta alguma coisa. Mesmo que a pessoa não pinte, quando ela olha para uma peça mal acabada, a gente percebe que tem alguma coisa errada. Então, a peça às vezes não foi lixada, às vezes o gesso vem com aquelas bolinhas, vem com imperfeições que a gente tem que preparar antes. Então, hoje nós vamos fazer os budinhas, um trio de budinhas. E nós vamos mostrar aqui o passo a passo do que a gente faz. Pode baixar. O trio de budinha não apareceu nada, né? Então, muitas pessoas têm dificuldade com o dourado. E nós vamos hoje fazer uma peça dourada, que pode ser prata, pode ser dourada, pode ser bronze, dependendo da cor da purpurina que você vai usar. Mas eu vou mostrar o passo a passo de como a gente faz para ficar a peça com o acabamento perfeito, tá? Assim é o dourado normal, básico, só que a gente sempre gosta de fazer alguma coisa diferente no acabamento. Então, as pessoas podem usar betume, podem usar tinta PVA para fazer algum detalhe colorido em cima do dourado, pode também. Mas hoje nós vamos usar a tinta óleo para dar um acabamento, vocês vão ver como fica bonita. A tinta óleo para tela, a gente usa em algumas técnicas. Eu já mostrei algumas aqui para vocês. E hoje nós vamos mostrar como fica um efeito diferente do betume. Então, o primeiro passo quando a gente pega uma peça de gesso seria na hora de comprar a peça, analisar bem se ela está perfeita, se ela tem... Violeta, tem que analisar bem. Todos os pedaços, porque tem pessoas, às vezes, que vão comprar a peça... E chega, e uma peça faltando um pedaço. Às vezes a gente se concentra em olhar o rosto e esquece de observar o resto. Então, a Loli já preparou as peças hoje de manhã. Antes de pintar, a gente então pega a peça e nós usamos um boleador de metal, onde a gente vai raspando as imperfeições. Principalmente nesses lugares, assim, nas dobrinhas das roupas, ou aqui assim, ó, que tem os detalhes, porque às vezes as peças vêm com com esses detalhes não muito... não corretos. fica bem cavado, bem fundo, né? Às vezes as formas são antigas, né? E depois de repetir, fazer várias vezes, às vezes ela perde alguma parte onde dá forma para as peças. E quando a peça de gesso é terminada, eles tiram da forma e já dão uma raspada geral nela. Mas como é um trabalho que eles precisam fazer render, então esse trabalho não é tão minucioso de tirar todas as imperfeições. Então isso cabe a nós, que vamos fazer as peças para vender, deixar elas bem perfeitinhas. Então primeiro a gente raspa, porque às vezes vem com umas bolinhas, e aqui onde não é muito aparente o que deveria ser, a gente reforça. A gente dá mais uma cavadinha onde o relevo não está bem aparente, tá? Então, fazendo isso, olha bem o rostinho. E daí nós usamos também uma lixa fininha para ficar bem lisinho. Então, essa lixa é uma lixa bem usadinha, que a gente pode dar uma lixadinha nas partes onde ele é liso, para ele ficar mais lisinho ainda. Porque às vezes ele vem parecer umas estriazinhas, uns risquinhos, né? E às vezes nos cantos ele acumula bolinhas, né? Uhum. É tipo uma poeira que grudou ali. Esse aqui veio com a mão colada. Tava com a mão inteira encostadinha no corpo. Opa, ficou bem na frente, né?
É ali, ó. Ali, daí com o boleador, eu Essa tipo, partezinha tirei ali. aquele excesso de gesso que estava acumulado ali. Que é uma parte que não deveria existir, né? Exato. Isso acontece muito no gesso, então a gente tem que deixar ele bem lisinho e com os vincos bem marcados, sem bolinhas, sem poeira, sem nada. Quando tem furinho, Raquel? Quando tem furinhos, a gente pega a espátula ou com o dedo mesmo e aplica massa corrida. Daí põe no buraquinho, cobre, seca bem e dá uma lixadinha. Pronto, já resolve. Isso serve também para o nariz, quando às vezes tem alguma falha, a gente preenche, ele fica maior do que deveria, porque depois a gente vai lixar. Tem que ter a mão bem leve para fazer esse tipo de reparo, e a gente faz isso também nas restaurações. Limpar com pincel, tirar o excesso de pó. Tirar o excesso de pó, dar uma lixadinha onde tem acúmulo de tintas e depois a gente vai para a pintura. Então, quando a peça já está bem acabada, a gente tem que definir a técnica que nós vamos usar. Então, como nós vamos fazer o dourado, nós usamos antes sempre... Saúde. Desculpa. O pozinho me deu um espirro. Antes de fazer o dourado, nós usamos essa cor na base, que é o terracota, é tipo um mel. Porque é uma cor que se aproxima do dourado. Essa cor. E ela deixa a pintura mais bonita, fecha mais rápido e fica muito mais brilhoso. Ó, ele fica um dourado bem brilhoso. Boa noite, Ana Tereza. Boa noite. Boa noite, Salete. Então, Boa noite, assim, Shirley. O dourado também tem mais alguns segredinhos. Eu deixei aqui em ordem, porque assim, quando nós vamos trabalhar com o dourado, nós temos que sempre deixar a peça bem seca para depois aplicar outro produto aqui em cima. Então, nós já fizemos esse aqui de manhã e já deixamos essa parte do dourado pronto para nós fazermos aqui com vocês. Até porque a goma laca tem que secar natural, né? Não tem como acelerar. Como a goma laca, a gente usa a goma laca incolor, ela é um produto que com o calor ela fica mais grudenta, ela não seca, então a gente tem que deixar ele secando naturalmente. Tem pessoas que usam tinta acrílica dourada, mas o efeito é outro. Até pode se usar em algumas coisas, mas vai muito do gosto da pessoa. Eu acho que esse dourado pintado com o pincel e com goma laca e purpurina fica muito mais bonito. Tem pessoas que já me perguntaram também se não dá para pintar com o spray. Até dá, mas não vai ficar uma pintura resistente. Só passar um dourado. Nunca vi fazer. Tem pessoas que querem acelerar o processo. Sim, sim. E daí não vai ficar uma pintura resistente. Qualquer passadinha de unha ou... Vai se placar, né? Porque vai ter aquela... Como a peça de gesso ela é empoeirada, ela tem esse gessinho. Por mais que a gente limpe, mais que a gente limpe, ele sempre fica soltando. Então, a gente sempre usa a goma laca e a purpurina. Até pela a consistência, a textura que ela dá, né? Que nem tu falou de preparar com a cor embaixo. Às vezes a gente usa laca direto no branco e ele fica manchado. Fica. Né? Ele puxa, ele fica manchado. Então, o ideal mesmo é passar um fundo. Porque o gesso, ele é bem absorvente, né? Ele absorve tudo que a gente coloca. A primeira mão, ele chupa bastante. Então, a gente passando essa cor, a gente vai dar uma selada na peça. E aproveitando a cor, que é semelhante, a gente já facilita para que o fundo fique bem fechadinho e que o dourado a gente termine mais rápido. Então... Lembrando sempre que é um processo para chegar num bom acabamento, né? Sim, tudo é um processo. Para ficar um bom acabamento. Pessoas apressadas não podem fazer esse tipo de técnica, né? Daí aquelas peças que a gente vê com pururuca, a gente vê as bolinhas, né? Não, salta aos olhos a falta do acabamento, né? Não adianta você usar uma técnica bonita se a peça não foi bem preparada. Exato. Então, sempre prestar atenção nesses detalhes. E também para facilitar a vida nesses truquezinhos, como pintar a peça
mais ou menos do tom que você vai pintar depois. Se fosse um prata, que cor tu usaria de fundo? Cinza. Tá. Bronze usa esse mesmo tom? Pode ser esse mesmo tom ou pode ser o cerâmica. O cerâmica é mais o tom do bronze. Mais um rosezinho, né? É, mais um rosadinho. Então, eu deixei aqui esse aqui pra gente fazer junto com o dourado. E depois nós vamos fazer o acabamento nesse que já está seco. Então, assim, outra coisa que me perguntam. Pode ser usada goma laca, outra goma laca? Tem a purificada. Só que, assim, eu prefiro a goma laca incolor, porque ela tem uma textura mais grossa e o dourado fica mais bonito, fica mais brilhoso. Pode-se usar a outra, mas é uma questão de preferência. Eu acho que essa aqui fica um efeito mais bonito. Ela é bem mais espessa que a goma laca purificada. Ela é transparente. Na dúvida dá pra testar embaixo da peça, né, Raquel? Sim. Ó, ela é bem grossinha, então a gente vai preparando aos poucos. Eu vou usar aqui o dourado, o ouro pálido. Que normalmente é esse que tu usa, né? Ou esse, ou o ducado. Eu não gosto muito do ouro rico. O ouro rico é bem amarelo. É, porque eu acho ele muito... A cor não acho uma cor bonita. Então, eu sempre usando o pincel seco. Um pincelzinho macio também, não os de cabo amarelo, né? É, um pincel Mas macio. você não vai riscar. Vai ficar marcado, né? E sempre misturar bem. Qual é o ponto? Bastante purpurina. Ele não pode ficar transparente aqui dentro já, no pote. A gente sempre vai colocando aos poucos. Ó. A Ana Teresa diz que gosta do rico. É, vai do gosto da pessoa. É bonito. O rico é aquele Mais amareladinho. mais amareladinho. É lindo também. Por isso que eu te falei, a questão Gente, tem usa essas bastante opções, ele né? também. Tem 2, 3 tons de dourado que dá pra trabalhar. Ó, que ele fique uma cor uniforme. O problema é quando é uma peça muito grande, que ele vai secando e a gente tem que ir refazendo. Às vezes a gente quer só dar uma emendadinha, a gente pode acrescentar aqui um pinguinho de álcool, 92%, que ele dá uma diluída aqui no nosso dourado. E lembrando que sempre nós temos que usar um recipiente ou de vidro ou de porcelana, não pode ser plástico porque derrete com a goma laca. Então, eu vou Às vezes segurar... botar num copinho fino, né? É, Ele fecha bem fácil. fecha bem fácil. Com uma mão, praticamente, ele já tá pronto. Olha como fecha rápido. Se fosse com fundo branco, não fecharia dessa forma. Daí demora bem mais pra fechar o dourado. E ele não pode estar pegando, assim, pegajoso. Depois de um tempo que a gente tá usando, ele começa a ficar mais grosso. E a gente tem que prestar atenção Ele pra começa sempre... até no pincel dá pra sentir que ele tá pega-pega, né? Tá pega-pega. Daí não dá porque começa a ficar enrugado. E outra coisa, a gente vai passando e pronto. A gente não pode ficar voltando com o pincel e passando, porque aí ele vai começar a secar e começa a ficar enrugadinho. Então, esses são detalhes. E ele marca bastante também se a gente insistir, né? Se depois que a gente passar, a gente olhar e ficar alguma parte que não tenha pegado direito o dourado, a gente pode repetir, porque isso aqui seca rápido e depois que já tá seco, a gente pode repassar um pouquinho do dourado por cima nos lugares onde não pegou. É que nem tem uns biquinhos, dá pra pegar um pincelzinho menor e retocar, né? Sim. O pincel que a gente usa na goma laca, limpa com Sempre limpa com o mesmo que a gente dilui, que seria com álcool. álcool 92, né? Álcool 92. E daí a gente coloca num copinho, bate bem, tira o excesso várias vezes, troca o álcool, limpa de novo. E depois eu lavo normalmente com água
e sabão. Eu passo um creminho depois. Sim. Passa. Não passo nem no cabelo, imagina, não. E eu trouxe um pote de creme pra cá, né? Tem que cuidar só quando a gente vai passando, onde pega o pano, às vezes a gente vira, dá uma apertadinha, pode ficar grudadinho. Então, geralmente eu passo assim na parte de baixo, deixo secando um pouquinho, depois eu pego na parte de baixo pra passar na cabecinha. Vamos deixar ele secando um Deixa pouquinho. eu passar onde faltou ali. Quando tu faz o outro, eu termino esse. Então, isso serve para qualquer peça. E também, essa é uma pecinha pequena que nós vamos fazer uma técnica única. Mas essa técnica que eu vou mostrar, você pode fazer partes com dourado e partes com uma tinta PVA normal de outra cor. Tipo, se quiser fazer a pele, palha ou outro tom, fica bonito também com o preto. Nós vamos usar tinta óleo para a tela. Ó, essa aqui tá bem no finzinho já, mas ainda tem bastante. Eu enrolei um papel aqui para não ficar sujando o nosso potinho de tintas. Mas é tinta a óleo para a tela. E nós vamos diluir ele, a tinta, com o secante de cobalto e vamos fazer uma misturinha. Fica um efeito lindo. Essa técnica fica bonita para... É aqui, né? Sim. Fica bonito para peças que tenham detalhes. Já tá grudando. Então também eu vou pegar um pincel mais velho, um pouquinho. Esses produtos que não são a base de água, sempre eles estragam e grudam mais no pincel. Então... Esse pode ser um potinho de plástico. Esse pode. Não tem problema. Não. O secante de cobalto vai servir para diluir a nossa tinta a óleo. Então, nessa técnica dá para fazer várias variações. Pode ser com preto, com azul, com o tom de tinta a óleo que você desejar. Em cima de qualquer fundo. Lindo, né? Fica bonito também. O azul da Prússia, que é bem escuro. Azul cobalto. O azul da Prússia em cima dele fica bonito em cima do prata. Fica. Né? Ó. Ela demora um pouquinho para desmanchar, mas a gente vai apertando. Me dá um papel para mim não sujar todo. É, eu vou botar ele aqui embaixo. Quer maior? Ele tem Era que ficar melhor. o quê? Molinho? Deixa eu mostrar aqui. Ó, ainda tá muito duro. Pode ser um pouquinho mais molhadinho. E não tem uma medida certa, né? Tem que ir sentindo. Não, tem que ir sentindo. E assim, se você quer um efeito que fique mais escuro, é a mesma coisa que o betume, você dilui menos. Se você quer que fique mais suave, você dilui mais. Como o dourado é uma pintura, esse dourado, que fica completamente impermeabilizada a peça, eu vou passar o preto e vou limpar e vai sair super fácil. Mas caso eu quisesse usar essa misturinha aqui em cima da tinta PVA, daí eu posso diluir um pouquinho mais, porque aí ele vai absorver um pouquinho mais rápido. O dourado impermeabiliza completamente a peça por causa da goma laca, então ele vai sair bem fácil. Espero Não que eu já vai vou permitir que mostrar. o gesso puxe, né? É. A Carla tá dando de Costa Rica. Bem-vinda! Bem-vinda. Bendiciones. Carla Vanessa. Artesanatos Rosa, boa noite. Oi, Rosa. Oi, boa noite, Sônia. Michel, boa noite. Oi, Michel. Ó, Uma pasta? uma pastinha. Quando eu passar aqui, vocês já vão ver. Então, a gente usa... Se você não quer se sujar muito, a gente usa um paninho. Quer botar um pano embaixo? Não. Tá Ó, duplo papel. e isso aqui é diferente do betume, porque você pode passar com toda calma,
porque ele não seca. Seca, mas ele demora bastante para secar. Ele fica bem fácil de tirar. Demora mais que o bitume. Bem mais. Mesmo com secante. Mesmo com secante. Boa noite, Sandra. E também com E essa... é um pouquinho de tinta, né? É um pouquinho de tinta, rende bastante. Claro, a pecinha é pequena, né? Sim. Mas é assim, ó. Essa é uma técnica rápida que fica bem bonita, as pessoas gostam. E agora, para essa época onde a gente vende mais, é uma coisa rápida de fazer. Saiu, já dá tempo de fazer outra. É. E é um presente bonito, né? Todo mundo gosta de ganhar budinhas. Ah, de botar na madeirinha preta. E aí dá pra fazer mil Até variações. um trabalhadinho, uma tabuinha de pino, só trabalhadinha com, tipo, um gel envelhecido, É, pra nós fazer um uma lixadinho. pretinha, fica Aham. bonito. Falta só uma descinha aqui embaixo do braço. Essa Que tinta é essa? tinta óleo para tela. Embaixo a gente pintou de dourado, com goma laca e purpurina em pó. E agora nós estamos, depois de seco o dourado, nós estamos aplicando a tinta óleo para tela preta, diluída com secante de cobalto. Nossa, essa técnica Olha, aqui... olhando assim que feio, né? Que fica. Quando a Tereza, só pra mim que está escuro. A minha tela de vez em quando escurece e volta, Ana, também. Não sei se é da internet. É a orelha dele. Se ficar um pedacinho sem, não tem problema. Não tem problema. Porque quando a gente for passar o paninho, vai espalhar e pega onde estava faltando. Que Ó, medo. com calma, Um paninho bem absorvente, né? Bem seco. bem seco. Ó. Não precisa ter pressa, porque ele não vai chupar toda essa tinta. Ó. Sem arrancar a cabeça também, né? É, de preferência. Quer mais um pano? Parece que eu uso a força aqui, mas não, eu sou muito delicada. Pronto. Fiquei só esperando a reação aqui da minha galera. Ô, Michele, que saudades que estava de ver um budinha por aqui. Fazia tempo, né? Aham. Fazia dias que nós estávamos ensaiando para fazer um Buda, né, Raquel? É. Eu deixei ali uns dando sopa. Já era. Sempre, é que a gente sempre quer planejar, Tinha outro trio a gente ali, quer lindo. planejar as lives com antecedência, mas é que a gente tem muita encomenda e não tem dado tempo assim de... Nem sempre a gente consegue, né? Nem sempre a gente consegue. E daí, hoje, nós chegamos aqui na loja, eu e a Loli, cedo. A Leti não vem hoje de manhã, né? E daí, nós olhamos e tinha um trio de Budas nos olhando. Do nada. Daí a gente... Daí eu disse, olha, um trio de Budas. Vamos fazer, Loli? Eu disse, claro! Que lindo! Daí, quando a Loli já tinha arrumado eles... Pintado. Já tinha, tá pintando um. Ai, daí ela botou a cor e daí eu disse, ai, eu acho que as peças são da Leti, uma encomenda. Daí, tarde Adivinha demais, se né? era? Era. E daí, o que que eu te perguntei? Se podia pintar, eu disse não. E ela, Tarde demais. Já pintei. Tá, pega um pincelzinho seco. Mais durinho? É, pode ser. Assim, muito grande, muito pequeno. Um pequeno, pode ser. Tá. Raquel, como que eu faço pra chegar bem nos buraquinhos onde eu não quero que fique tão escuro? Então, a gente envolve o pincel no paninho. E aí, a gente vai chegando nos cantinhos. Fica bonito escurinho, mas a gente tem que cuidar pra não ficar aquela pocinha de tinta. Que daí vai parecer uma coisa mal acabada. Então, a gente tira de novo dali de dentro. Ó, fica meio borradinho. E daí, a gente passa o paninho de novo. Até ficar do jeito que você quer. Ó, aqui no meio ficou bem preto, bem manchadinho. Então,
Eu não vou tirar tudo, porque eu acho que fica bonitinho, mas eu vou dar uma suavizada. Até pra aparecer bem os detalhezinhos, né? É. Ó, o Michel falou, vocês são show. Muito obrigada. Estamos te esperando, Michel. Inclusive. É, né? Né? Pode vir. O pano é de malha e seco, correto? Correto. Isso mesmo, Rosa. Camisetas antigas são Os o maridos ideal. vão vestir camiseta, quando não achou mais no roupeiro, já era. Já tá no ateliê faz tempo. Picadinha. Hoje eu olhei uma lá. Eu Tá tenho dando umas sol. guardadas. E tem umas ali também. Que eu trouxe guardadinha. Ela abre o roupeiro e diz, você vai. Eu peguei ela e larguei. Quando tu avisa quando o Fernando vier aqui pra gente guardar os paninhos, né? Pra não dar problema. Ó, vai batendo e depois vai tirando mais os excessos. E é bom essas camisetas bem de algodão, bem comum, né? Que as que tem, tipo, um poliéster, assim, ela não puxa, né? É. Quando a gente usa a goma laca incolor, o dourado fica perfeito, porque ele fica protegido de qualquer coisa que a gente vai passar por cima. Às vezes, com a goma laca, a outra goma laca purificada, às vezes já aconteceu de passar o betume, por exemplo, e quando a gente esfrega, às vezes sai um pouquinho. Putz. Então, eu acho melhor, eu prefiro usar essa goma laca incolor, que ela é mais densa e ela fica mais impermeabilizada. Bernadette, boa noite. Aqui em cima eu vou tirar Bernadette Matos. Dá. Oi. Ó, o Michel disse que vem. Aham. Aham. A Leti que Vou fez. anotar no meu Aham. caderninho o dia que ele disse que vem. Ó, a Loli pintou aqui embaixo e depois ainda a gente acrescenta aqui, coloca um papelzinho camurça pra não ficar raspando nos móveis. Então é isso, essa técnica é super rápida, super simples. Cheguei agora. Goma laca passa antes do dourado? Ó, vou repetir aqui. Empresta o Buda branco. Boa noite, Cantinho da Arte. Tá. Ó, a pecinha branca. Lixamos, passamos o boleador de metal nos detalhes. Às vezes tem bolinhas, tem excessos, a gente retira com esse boleador. E usamos uma lixa bem usada, bem velhinha, também para tirar algum excesso que tenha alguma imperfeição. Tapamos alguns buraquinhos que tinha com massa corrida, passa com o dedo, empurra, depois dá uma lixadinha para ficar bem perfeitinha. Aqui, ó. Depois que ela está pronta, lixada, já sem nenhum defeito, nós pintamos ela toda dessa cor. Nós chamamos essa cor de terracota. É como se fosse um mel. Sempre nós procuramos aproximar a cor do fundo com a cor da purpurina que nós vamos usar. Se fosse o prata, no caso, a gente usaria no fundo cinza, porque fecha mais rápido, porque é o mesmo tom do dourado, então, e impermeabiliza a peça. Então, economiza nosso trabalho e o dourado fica mais bonito, porque a gente passa uma vez só e ele já cobre tudo. Então, deixa secar e depois a gente faz a mistura, que é goma laca. Eu uso essa incolor com a purpurina em pó. Nesse aqui eu usei o ouro pálido, mas pode ser ouro rico, ouro velho, ouro ducado também é um ouro bonito. É bem vivo. Mas todos ficam bonitos também. E depois eu misturei aqui nesse potinho, tinta óleo para tela preta, pode ser de qualquer marca, dilui com secante de cobalto. Então a gente dilui, faz uma pastinha e aplica em cima. Nesse caso tem que ser tinta óleo, né? Nessa essa técnica, técnica sim. tem que ser tinta óleo. Fica um efeito... Raquel, eu poderia passar uma tinta PVA em cima? Pode, mas vai ficar outro efeito. Esse aqui fica como se fosse um esfumaçadinho, assim, uma transparência preta.
Diferente do betume, né? Diferente Fica bem do diferente. betume, que puxa mais um tom marrom e fica mais marcadinho. Esse fica bem lisinho, porque a tinta óleo, ela é pastosa, assim, oleosa. Então, a gente espalha bem como quer, não tem pressa pra limpar. E fica esse efeito Até dava envelhecido. pra Fica um fazer esse aqui com esfumadinho, né? betume e botar a diferença. Porque eu não sei se ele chega a ser um conjuntinho. Tá, vamos ver. Me dá ali. O quê? Eu vou passar na cabecinha dele dourado. Ah, tá contigo. Depois Ainda bem que eu não desse tentei, passo que eu ia aqui, Raquel, precisa passar verniz? Precisa, o que tem que fazer depois? Não precisa. Depois desse passo é só deixar secar. A única coisa é não ficar pegando, porque pode marcar a impressão digital. Aham. Porque como ele é, Oleoso. ele fica marcadinho assim, então procurar deixar ele quietinho ali, amanhã ele já vai estar pronto. Então, como eu disse antes, para quem não estava, aqui nós pintamos a peça toda de dourado e passamos depois a mistura. Mas, se eu quisesse, eu poderia deixar a pele, as mãos, os pezinhos ali em outra cor. Até num palha, um cinza, a cor que você quiser, e pode passar em cima do PVA também a tinta óleo. Dá outro efeito. Eu já fiz uma vez um Buda grande, né? Eu ia dizer, nós podemos testar, né? Mostrar uma hora como é que fica o resultado fiz um com grandão, óleo e aquele lá com... Aquele embaixo. gigantão? O preto em O cima sentado do que é? palha fica bem, Fica bem bonito. bonito. Então, eu vou preparar mais um pouquinho aqui pra vocês verem. Raquel, tem algum amarelo da Acrylex que tu lembra que seja essa cor? Que puxa pra essa cor? Pega aquele ali, ó. Qual? Lá atrás com a tampa laranja. Esse? É, esse aí mesmo. Esse é da cor fix. É bem... É bem a cor, né? É amarelo ocre da cor fix. É bem... Ó. Essa cor é muito bonita, a gente usa ela bastante. Bem parecida mesmo. Fica bem, bem bonita essa cor. Então, a gente mistura a goma laca com o pozinho. O pincel come a metade da tinta, né? E agora ele tá úmido ainda, a goma laca de baixo, não secou bem ainda, ela tá puxando um pouco também, né? Tem uma purpurina solta lá. É, como a gente comentou antes, pra quem chegou agora, pra fazer prata, fundo cinza, Ela ainda. e pra fazer o cobre, tu usa um tom de tipo uma cerâmica, né? É, quer mostrar ali? É o nosso cerâmica, no caso da nossa paleta, mas Sim. sendo uma corzinha assim. Esse aqui, né? É. Como o bronze tem um tom meio rosado, a gente usa essa cor aqui embaixo. Eu observo sempre nas purpurinas em pó bronze, ela é um pouco mais grossa do que as douradas e a prata. O pó Ela em si, mas ela é mais difícil de aplicar, assim, ele não fica às vezes tão lisinho como o dourado e o prata. Não sei se eu que não tive, Bota mais pra cá, tá? Só pra aparecer. Aí. ó, uma passadinha está pronta. Agora Ele ficou uns 15 minutos parado e já dá pra pegar. já dá pra pegar. Não dá pra exagerar, né, na pegada. Mas Pegar ele de leve. pegar de leve, com delicadeza. Até pra deixar ele com o pescoço no lugar, né? É. Toda vez Pode eu lembro da passar. patinha Eu decepado. lembrei agora do cachorro. Todo Ela mundo tava lembrou. molhada. Não foi por pegar. Olha, uma passadinha e já fecha. Isso que é o bom dessa goma laca com a purpurina. Então dá pra fazer várias coisas. Baixa aí. Eu nunca usei a tinta dourada, tinta acrílica, mas eu não sei se ela dá a mesma Ela fica cor, uma a cor mesma. feia. Pois é. É, nós não, Tem uma não é a marca nossa. até que eu não lembro. Ah, fica uma coisa ruim. Cemitério. É, pois é, eu nunca usei, eu não sei como é que ela fica, né? Fica, Até tem por uma causa cor da, que é- da textura, né? Às vezes as pessoas acham que é mais fácil pintar. Eu já testei aquela também e eu não me adaptei muito. Ó, O pitinho lá da cabeça dele tá faltando. E o nariz e a boca. então vamos fazer mais uma tintinha. Sempre fazendo aos poucos, pra não ficar um excesso de... Mas, Aham. Deu, tá bom.
Pra não sobrar muita tinta, porque isso aqui depois seca. E purpurina é caro. E é caro. Cara mesmo. Ainda bem que eu achei 2 pacotes lá em casa. Da onde? Eu não sei. Tu já guarda umas graminhas lá pra mim que eu tô sem. Eu quero fazer meus Buda também. Será que não foi aquele dia que a gente teve um ataque com Lá na todas Lina? purpurinas? Pode ser. Pode ser. Tava escrito Não, é que liquidação. daí queria fazer tudo, né? Com purpurina. Queríamos. Aí foi comprar tudo que cor. Onde é que elas estão, aliás? Ali, eu guardei. Ali. Ó, a Rosa tá dizendo, não, fica bem diferente. que Gostei no mais da narizinho ali, ó, mistura da ficou. purpurina com a goma laca. Fica Ah, a bom, né? Bernadette perguntou se era metal color, Leti. Ai, não sei. Não. O quê? A tinta. A dourada? A tinta que ele te usou. Não. Ai, nem sei que marca. Então, Porque às vezes eu vejo o Aqui pessoal no usando. narizinho a foto ali. eu não enxergo. Aqui, ó. Aí. Ah, Amanhã já fica diferente. Não pegou. Aí. viram O como é pessoal bom não é detalhista, né? pintar com elas? Duas. O bom é que a gente se olha e já sabe, né? Nem precisa falar muito, sabe que tem um ruim. Vocês não enxergam, mas eu fico aqui pintando e eu vejo duas cabeças aqui me cuidando. Então, assim, dourado com preto, dourado com azul, dourado com qualquer cor de tinta óleo Com que azul você fica queira. lindo, né? Fiquei louca pra testar o Prússia. Azul da Prússia. O azul fica bonito com o prata também, com o bronze. E o azul combina com tudo, né? E na depois verdade. que ele faz... E o preto também. Depois desse já passadinho... Bota pra cá, Letinha. Depois desse já passadinho aqui. Se a pessoa quer fazer uma pátina, alguma Pode. coisa por cima, também pode. Pode, aham. Só que tem que Depois que esperar secar secar, Sim, né? depois do tempo da secagem, né? Depois a gente pode até mostrar, dá pra te fazer algum detalhe mais coloridinho aqui nas flores, aqui nessa, que ele tá sentado em cima de uma florzinha de lótus. Aham. Até dá pra fazer uma patinazinha em algum outro tom que a gente deseje. Pode Até pra ser. desenhar umas florzinhas dentro. Acho que a Dá. Bernadette tá perguntando se fica bom com a metal color. A gente não usa. Eu não gosto muito do efeito. O dourado, à base de água, eu acho que o efeito não fica bonito. E para envelhecer também não é muito prático. Eu acho até que o ele efeito fica mais diferente, né? O efeito fica bem diferente. O pincel desse secante limpa com... Pincel com água rasa, Por causa da tinta óleo, né? por causa da tinta E de óleo. preferência pincel de pelos, né? E o que sobrou, guarda ou não precisa dar pra Pode usar fora? guardar, se for com tampa, alguns dias, mas daí em breve temos que usar. Tipo, amanhã Já Sim, faz pra o fazer outro, aqui. né? termina Aham. os outros Dá pra guardar, então. e já utiliza. Gostaram? A Cássia gostou. Cadê o outro? A Cassi Flores? A Cássia Flores. Oi, Cassi Flores. Estamos te esperando também. Olhem que bonitinhos. A diferença do antes e do depois. Às vezes a gente vê muita repetição, né? Não precisa todo mundo fazer coisas iguais, porque tem muitas formas de fazer. E experimente ousar nas cores, trocar de... Ai, Raquel, achei bem bacana a técnica, mas eu achei muito sóbria. Experimente com outras cores. Teste a tinta óleo para tela com secante em cima do PVA, também fica bonito. Então dá para testar, dá para fazer de diversas formas. Com certeza. A mesma peça, basicamente a mesma técnica, com Sim. resultados diferentes, né? Sim. Por isso a importância sempre de conhecer a técnica, de conhecer os materiais que tem. Tem pessoas que acham, por exemplo, que não dá para pintar em cima do dourado, que passou o dourado, acabou a parte de colorir. Mas eu já mostrei aqui também. Dá para passar, inclusive, PVA em cima, limpa com o paninho, só na Ganesha flor. colorido que tu fez, eu né? fiz Ficou bem muito bonito. E Não depois fez um assim, envelhecido depois passou palha, limpou. também. Fica bonito. Fica lindo. Aham. Dá para também usar a tinta óleo branca? Pode. Também fica bonito. Posso usar a técnica nas imagens de santos? Pode, fica lindo. Se quiser fazer com o dourado e o branco em cima, depois limpa e deixa bem assim, só algumas partes aparecendo mais o dourado, fica bem bonito. Faz branco. dourado? E em vez da tinta óleo preta, pode usar a branca. Ah, tá. Do mesmo jeito. Do mesmo jeito.
Lembra que eu fiz uma cabeça de Buda também, Um cinza grande, aham. que daí eu não usei o dourado nem o prata, eu usei um cinza, cinza. E passei a tinta óleo branca e limpei. Direto no PVA. Direto no bonito. PVA. Ah, dele Ficou bem parece bonito. aquelas peças envelhecidas, tipo aquelas de balha. É, não é fica- bem as de balha, mas é daquela... Sim. Fica meio Aquelas com esbranquiçada, aparecendo assim um pouco do fundo. Fica bem bonita também. Posso ligar? Pode. Opa. Não é duro, não, irmão. Então, fazia dias que a gente não pintava gesso aqui com vocês. Como está chegando perto do Natal, e muitas pessoas agora vão começar a produzir para vender coisas para o Natal. Esses triozinhos de Buda é muito bonitinho e vende bem. E essa técnica, como eu falei, dá para usar nos presépios, dá para usar naqueles trios, né? Ai, o presépio com branco, assim, deve ficar lindo. Fica, porque o Só presépio, assim, né? Todo. pintar todo nas cores, De tem Nossa. lá em cima, pequenininho. é muito trabalhoso. Daí tem que cobrar muito caro e às vezes a gente não consegue vender. Sim, Bernadette, vai ficar salvo. Acho que semana que vem consigo. Muito bem, Cássia Flores. Se consegue ver. Então, pessoal, se vocês ficaram com alguma dúvida, é só nos perguntar, que nós estamos aqui à disposição para responder. Certo, então? Certo? Qualquer coisa, nos chamem no direct, mandem uma mensagem, que sempre a gente responde. Comentem aí se vocês já usaram essa técnica, se vocês já tinham visto alguém fazendo com tinta óleo e se vocês vão testar. Depois, se testarem, nos mostrem o resultado, certo? Então, muito obrigada pela presença de todas. Uma boa noite. Boa noite, Boa noite. fiquem bem e vamos Até trabalhar quinta. até quinta. Ah, eu achei que era quinta. Até quinta. Até quinta. Com esses feriados, a A gente vai... Bernadette a disse gente que vai já tá ficar com ansiedade pra perdido. testar. Sim, então Depois mostra pra nós, mostra pra Bernadette. nós depois, certo? Então, muito obrigada pela presença. Boa noite. Até a próxima quinta-feira. Até. Tchau, tchau. Tchau.